ali atrás. Ouvi! Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e este aqui é o Abdução Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura do canal. E hoje é domingo e este vlog vai ao ar na quinta, gente. Eu nunca comecei um vlog tão tarde. Vem, deixa minha caneca aí. Xereta. Você tá hoje, hein? Moça! O que foi? Você não quer aparecer, né? Mas quer fazer arte, né? Para de mexer no meu marcador. Agora ela tá mexendo nisso aqui, ó. Nossa, tá com a tocha hoje. Eu nunca comecei um vlog de leitura tão tarde. Geralmente eu começo uns 15 dias antes, para dar tempo de conversar bem e falar sobre todas as leituras. Mas acontece que eu não tava afim, gente. Eu vou compartilhar então pra vocês um pouco do que tá acontecendo ultimamente, que eu estou um pouco na bad, não vou negar. A situação, assim, do país tá me afetando demais. Eu não sei o que seria de mim sem a leitura, sem tudo o que a leitura me traz, sabe? Porque é assim, a única coisa assim que me distrai de verdade, que não me faz assim ficar pensando 100% nas coisas que estão acontecendo, sabe? E eu acho que vocês devem ter noção do que eu tô falando, né? Que é com relação ao fato do Brasil ser o epicentro do vírus e ao mesmo tempo as coisas estarem reabrindo. Aqui na minha cidade o comércio reabriu, a minha mãe trabalha no comércio, eu ainda estou fazendo home office, mas mesmo assim a cabeça fica a mil, e ao mesmo tempo ter o governo querendo aí maquiar as informações, sabe, e esconder as coisas. Então, gente, é muita coisa na nossa cabeça. É difícil, acho que quem tá conseguindo passar por tudo isso sabe? Mas mesmo eu estando na bad, eu gostaria de falar que a gente precisa prosseguir, tamo junto, sabe? Vamos tentar seguir forte, se alienar quando for preciso. A gente precisa, assim, ficar atento, sabe? E não se deixar levar pelas situações. Então, o que tá acontecendo com a população negra, sabe? Todo esse genocídio, a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo a nossa cabeça, ela clama um pouquinho por descanso e é onde a gente busca um pouquinho de refúgio, no meu caso, com a leitura, sabe? Então a gente precisa saber equilibrar as coisas, né? E às vezes não tem jeito, a gente fica na bad, e eu tava esses dias, por isso que eu tava sem clima. Eu já tava um pouquinho no último vlog, né? Eu falei pra vocês que eu tava com preguicinha, sem muito clima pra gravar. E novamente, né, isso se estendeu então agora. Mas como eu gosto muito de fazer o vlog e compartilhar minhas leituras com vocês, mesmo que eu tenha, assim, postergado esse momento, ele vai rolar. Então vamos lá, gente. Eu vou falar sobre as leituras, que também tava uma bagunça. De repente eu me vi lendo 3 livros ao mesmo tempo. E eu não sabia nem por onde começar o vlog, sabe? E eu falei, gente, não, eu vou terminar um livro primeiro, tentar organizar a minha cabeça, e depois eu começo o vlog. Então foi o que aconteceu. Eu li, então, O Fim da Eternidade, do Asimov. E quem assim me acompanha desde o início sabe que já dá pra criar uma novela com relação a eu e esse autor. Por quê, gente? Eu era fascinada por ele. Eu era muito ignorante com relação a ele. E assim, quando eu descobri as coisas com relação a esse autor, as polêmicas que envolviam ele, parece que veio tudo de uma vez. Comecei a ter acesso às obras dele, que mostrava quem ele realmente era, que ele deixava transparecer. Então esse é o tipo de autor que não dá pra separar quem ele é da obra, sabe? Você tem que ler consciente do que ele é e tentar tirar proveito disso. É por isso que esse é um livro com muitos prós e muitos contras, sabe? E eu venho tendo uma relação de amor e ódio com Asimov. Se você não sabe, Asimov, ele é um escritor, então, de ficção científica, mas ao mesmo tempo ele tinha uma cabeça muito conservadora, ele era misógino, ou seja, ele achava que as mulheres, elas eram inferiores aos homens e ela tinha um papel delas ali na sociedade, ponto. E ele também tem algumas polêmicas envolvendo assédio com relação às mulheres. Aí você se pergunta, nossa, mas por que você lê os livros do autor? Eu lembro que eu descobri isso faz pouco tempo, eu descobri isso aqui em meio ao canal, vocês descobriram junto comigo, foi no Novembro Sci-Fi. E eu descobri isso enquanto eu tava lendo um livro dele, né, que é Fundação. Que é um livro que mostra esse lado dele, né, essa misoginia. Tanto é assim que você vê as histórias dele, realmente tem muitos personagens masculinos e tem uma personagem mulher, ou às vezes nenhuma, sabe?
E eu tava tendo esse estranhamento e eu acabei me deparando com uma postagem que falava sobre as problemáticas do autor. E aí tudo se encaixou ali na minha cabeça. Só que nesse livro aqui, gente, eu acho que é o que mais deixa transparecer. Porque aqui eu vou explicar um pouco pra vocês como que funciona. O personagem central dessa história é o Arlon e ele é um técnico. Desde o século 27, a humanidade descobriu a eternidade. E a eternidade, gente, é como se fosse assim, você entra no elevador, você tá no século 27, você vai até o século 100, você vai até o século 500, você vai até o século 10.000, 30.000. Parece que é muito simples você ter acesso aos séculos e você nasce no 500, mas você conversa com o seu superior que nasceu no século 30.000. Então é como se tudo fosse simultâneo, e pode ser que até seja. Essa nossa percepção de tempo, espaço, de passado, presente e futuro, ela pode ser uma percepção muito limitada, né? E eu gostei muito disso. E o legal das histórias do Asimov é que elas são muito proporcionalmente abundantes, sabe? É tudo muito grande. A gente não tá falando só do século 30, do século 40, do século 50, ele fala também do século 70.000. E logo no início dessas histórias, dá um boom na sua cabeça imaginar tudo isso. Isso eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, sabe, do autor. E, por exemplo, a gente tem um técnico, que é o Arlon. Ele é responsável por fazer as mudanças, né, necessárias nessas realidades. E, por exemplo, se ele faz uma mudança e algo ali dá errado, ele pode comprometer a vida de 50 bilhões de pessoas. Então vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É tudo assim muito abundante, né? Dá um pouco de medo, mas ao mesmo tempo é incrível ter essa sensação. Então esse Arlon, esse técnico, ele é responsável por fazer as mudanças na realidade. Então, por exemplo, eles conseguem identificar um problema no século 300. Porque se algo acontecer ali, pode desencadear uma guerra e pode haver muitas mortes. Então eles vão lá e fazem uma mudança para que isso não ocorra. Então ele é responsável por fazer isso, né? E ele é um personagem, assim, muito intrigante, porque ele precisa ser meio frio, ele não pode se apegar aos séculos, as pessoas não podem olhar para ele e identificar de onde ele veio, porque ele precisa se adequar a todos os séculos que ele for. Mas eu vi muito dele no Asimov porque ele tem a cabeça muito conservadora. E também nesse mundo, porque existe, por exemplo, um departamento lá chamado Eternidade, que é onde as pessoas cuidam então da eternidade, das necessidades de mudança, das necessidades de elementos, por exemplo. Vamos supor, no século 10.000 falta água potável. Então, onde tem abundância de água potável, eles fazem essa transferência. No século tal tá faltando uma vacina. Então eles identificam. Tá vendo que legal que é? Assim, no começo eu fiquei meio fascinada. E por incrível que pareça, na eternidade não trabalham mulheres. E o autor deixa muito claro que é porque as mulheres não têm a capacidade de trabalhar, sabe, na eternidade. Até que o Arlon, ele se depara com uma mulher. E pra ele, assim, é muito chocante e ultrajante ver uma mulher trabalhando entre eles. E foi aí que eu vi muito do autor, então, nesse personagem. Porque ele simplesmente não sabia lidar com ela. Ali era, assim, algo absurdo pra ele. E, além disso, ele também tratava ela muito mal, sabe? Qualquer oportunidade que ele tinha de ser ríspido com ela, ele era. Mas, na verdade, ele escondia o interesse que ele tinha por ela, né? Que é a nós. Que é, assim, o grande aspecto dessa história. E é o que impulsiona o personagem durante muito tempo. Porque ele se apaixona por ela. É aquele típico pensamento. Ai, se ele te trata mal é porque na verdade ele gosta de você. Sabe? Então imaginem o meu ranço. E na verdade ele se vê apaixonado por ela e de repente o mundo dele vira ela, né? Ele quer fazer qualquer coisa pra ficar com a nós. Isso inclui, se ele fazer uma mudança na realidade dela, pode ser que ela possa desaparecer. Então, assim, ele tá disposto a fazer qualquer coisa, inclusive, assim, exterminar a eternidade pra poder ficar com ela. Mas não é por ela, é porque ele quer ela, entendeu? Então é isso, gente. O meu problema, o meu amor e ódio com Asimov, então é isso. É esse pensamento misógino, conservador dele, de restringir as mulheres a um papel. E diversas vezes ele fala... Não, mas a nós é diferente, porque ela gosta de ler sobre economia. Mas ele também é capaz de criar esses cenários e esses universos, assim, que dá um boom na sua cabeça, sabe? Então, assim, a história, ela me surpreendeu muito. Até, assim, 80% eu falei, gente, eu vou odiar esse livro, porque eu sei aonde ele vai.
Mas assim, a história me surpreendeu muito, se desenrolou ali de uma forma incrível. Eu odiei o Arlo com todas as minhas forças, eu fiquei com muito ranço desse personagem. Mas assim, pra balancear, existem dois outros personagens que eu gostei muito, que é o Twistle. Ele é como se fosse um computador, né? É meio que a especialidade dele, a profissão dele. É um cara que pensa muito, né? Que pensa de forma lógica. E é um personagem muito bom. E a própria Noz, né? Ela é uma personagem que eu demorei ali pra entender qual que era dela, porque ela parecia extremamente estereotipada, mas aos pouquinhos ela vai se mostrando e é uma personagem incrível. E você fica, meu Deus, como que um cara desse, como o Asimov, um cara podre desse, criou uma personagem tão incrível? Mas é porque ela era a exceção à regra, né? Então você consegue meio que compreender a cabeça dele. Então é isso, gente. Eu amei esse livro e também odiei esse livro. Eu acho que eu daria umas 3 estrelas e meia. Se não tivesse esses problemas de misoginia, esse pensamento conservador dele, com certeza teria para se tornar um livro favorito da vida. Mas assim, é impossível eu ignorar as coisas que tem aqui, sabe? Então assim, eu recomendo Asimov com essa grande ressalva, porque é o tipo de autor que não dá pra separar o autor da obra, e você vai ler sentindo assim, esse ranço, sabe? Se sentindo mal em diversos momentos. Aí você escolhe se você quer se dispor a isso, né? E por enquanto eu tô sabendo levar, eu não sei até quando eu vou conseguir continuar lendo livros do autor, né? Mas como eu recebi esse aqui em parceria com a editora Aleph, e particularmente a sinopse, ela me interessava demais. E assim, em contrapartida, foi o livro que eu achei mais problemático do autor. Teve esses contrapontos. A história é ótima, mas existe ali os pensamentos do autor. Gente, eu não sei se eu consegui expressar tudo o que eu tava sentindo com relação a esse livro, porque realmente é uma obra com muitos prós e contras. E assim, é uma pena mesmo, sabe? E os dois livros que eu estou lendo também, eu estou lendo Percy Jackson e O Ladrão de Raios. Opa, não. Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios. Eu nunca li Percy Jackson, é a primeira vez. E eu estou lendo em uma leitura conjunta. A gente vai ler um livro por mês. Se você quiser participar, eu acho que ainda dá tempo. Eu vou deixar as informações aqui na descrição. Quem está organizando é a Vivi do Senhor dos Livros e também a Elis Finco. E como eu tô ainda no começo, essa daqui foi uma das leituras que eu deixei passar um pouquinho. E eu quero ver se eu consigo focar nela agora no início da semana. Eu não vou falar ainda sobre o que eu tô achando. Eu vou falar assim. Gente, eu tô assim, adorando o humor do Percy Jackson. E já comecei curtindo muito a história, só isso que eu vou falar pra vocês. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre a premissa, etc e tal. E aí, eu tô participando de outra leitura conjunta. Dessa vez é um grupinho de amigos, que agora a gente tá escolhendo sempre um livro pra ler por mês. E, por enquanto, os livros são de thriller ou romance policial, sempre com essa temática, porque é um gênero muito fluido e que dá pra gerar sempre muitas teorias. E a gente começou a ler, então, O Homem Sussurro. Até então eu não sabia da existência desse livro, até alguém recomendar lá. E por enquanto eu estou em 35% e estou gostando muito, gente, desse livro aqui. Esse livro aqui a gente tem uma história com muitos personagens, então ela já me fisgou desde o início, porque eu adoro histórias com muitos personagens. E o que acontece? A gente tem logo no início o desaparecimento de uma criança. A gente ali vê todo um departamento da delegacia, detetives empenhados em encontrar essa criança, o que é meio fora do comum, porque é uma cidade bem considerada tranquila e pacata. Só que alguns elementos desse desaparecimento fizeram eles lembrar de um assassino em série que foi preso há 20 anos nessa mesma cidade, que era conhecido como o Homem Sussurro, né? Ele aparecia para as crianças, ele sussurrava o nome delas, ele conversava com elas, então sussurrando. Só que esse cara, ele foi preso. E sempre houve, então, uma certa dúvida se ele tinha alguém que agia com ele. Porque algumas coisas ficaram meio mal explicadas, né? Nesse caso. E agora, de repente, então, um novo caso surgiu com as mesmas características desse homem. Então não dá pra saber se é alguém que tá imitando ele ou se é alguém que agia com ele, sabe? Então assim, tá muito, muito, muito interessante. Eu vou falar só isso pra vocês por enquanto. Quando eu avançar nessa leitura, eu acho que eu vou voltar aqui pra dar mais um takezinho pra vocês quando eu finalizar essa leitura. E tá sendo assim uma leitura muito, muito legal. Tô curtindo bastante ler ela em conjunto e debater. Gente,
Esse tipo de história, de thriller, romance policial, pra ler em grupo é uma delícia, sabe? Poder, assim, fazer 1 milhão de teorias e no final não ser nenhuma. É sempre muito divertido. E eu vou ver se eu consigo, então, focar em finalizar esse livro. E quem sabe eu consigo finalizar, então, o primeiro livro de Percy Jackson até quinta-feira. Na verdade, até quarta, porque eu tenho que editar o vlog. E a gente finaliza, então, este vloguinho com 3 leituras. A gente começou na bad, mas eu acho que dá pra tirar proveito, né? E deixar o clima melhorzinho, gente. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês continuem respeitando esse momento e ficando em casa, tá? E vamos continuar seguindo até onde der e tamo junto. Até! Olá, gente, então vamos finalizar este vlog. Eu estou com uma carinha melhor, como vocês podem ver, mas a Vin tá aqui comigo, ó. Tá sempre comigo. Se vocês verem então o rabinho dela por aí, é porque ela tá aqui. Então este vai ser mais um vlog pobrinho, porque eu só consegui então ler 2 livros, mas vocês entendem a situação, né? Eu tava bem... Ainda que eu consegui manter as leituras em dia, mas eu realmente tava numa badzinha aí. E, gente, hoje é quinta-feira, o vlog vai ao ar hoje. Hoje é feriado e eu que lute pra editar então rapidinho e colocar ao ar. O último vídeo foi ao ar também com atraso. Espero que isso não se repita. Mas vamos falar então sobre O Homem Sussurro. Então, eu tinha dado ali, acho que só falado um pouquinho sobre a sinopse pra vocês. E foi uma leitura em conjunto. Eu gostei bastante desse livro aqui. Ele não é perfeito, tiveram várias coisinhas, várias conveniências na história, ou coincidências, assim, que não pegaram muito bem. Mas, assim, é um livro de estreia do autor, e por ser um livro de estreia, eu curti. Eu acho que o que eu mais gostei nessa história aqui é que tem muitos personagens e eu gosto desse tipo de história. Quanto maior o número de personagens e núcleos e tramas, assim, tiver numa história, mas eu gosto dela, porque eu acho que deixa a história mais complexa. E eu gostei bastante disso aqui. A gente tem pelo menos uns 5 pontos de vistas nessa história, e são pontos de vistas bastante interessantes, né? Eu acho que, além disso, eu esperava um pouquinho mais. Eu acho que a história, ela foca muito no relacionamento dos personagens, então tem alguns momentos ali de drama na história, e eu queria ver um pouco mais sobre o Homem Sussurro, né? Que leva o título, então, do livro. Mas mesmo assim, o saldo foi positivo. A gente conseguiu acertar várias coisinhas, várias teorias no nosso grupo. Eu não consegui acertar nada. Mas assim, na discussão a gente conseguiu acertar algumas coisas. E mesmo assim, eu esperava algo do final e ele conseguiu me surpreender um pouco. Por ser um livro, então, de entrada, um primeiro livro do autor, eu acho que é um autor muito promissor e acho que ele só tende a melhorar. Acho que falta, sim, acertar algumas coisinhas ali, evitar essas coincidências nas histórias, melhorando algumas outras coisinhas assim. Eu acho que é um autor aí pra gente ficar bem atento, então, a esse nome, Alex North. Gente, é muito difícil falar isso, né? North. Alex North. Acho que é isso. E acho que é um autor, então, pra gente ficar bem atento aí às coisas que vão vir dele mais pra frente. Então é isso, gente. Eu dei 3,5 estrelas pra esse livro aqui. Foi um saldo positivo. Sobre a leitura de Percy Jackson, está avançando. Agora o meu sobrinho também está lendo. Meu sobrinho tem 7 anos e a minha irmã começou a ler pra ele. E ele sempre amou mitologia grega, ele ama titãs e deuses, e ele tá, assim, pirando com esse livro. E, assim, todo dia de manhã ele vem me contar sobre essa história, ele já me passou no livro, e, assim, eu tenho que tomar cuidado porque ele não tem muita noção de spoiler.
ele tá me spoilando. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não passei nem da metade do livro, vou deixar pro próximo vlog. Mas eu tô curtindo a leitura de Percy Jackson. Como um amigo meu falou, eu tô atrasada aí meio que 10 anos, né? Mas tá valendo a pena, eu tô curtindo bastante essa leitura. E depois eu falo mais sobre ela pra vocês. Recadinhos finais, então. Eu espero que vocês tenham curtido esse vlogzinho mais curto. Eu acho que deu certo, né, mesmo assim. Gente, tá rolando, então, sorteio lá no Instagram desse livrão lindo, maravilhoso. Que é lindo por dentro, lindo por fora. Espero muito que vocês participem. Um dos melhores livros que eu li no ano, tá? E tá rolando, então, vai até meados de junho. E em breve também vai ter outro sorteio aqui no canal. Mas eu vou deixar manter esse segredo, porque vocês só vão descobrir quando acontecer. É em comemoração aos 1000 inscritos, mas como ele ainda não chegou, ainda não dá pra eu mostrar pra vocês. Mas vem aí! E vem aí também, gente, na semana que vem vai ter um projetinho especial, mais um projeto de leitura em conjunto que a gente vai lançar. Mas eu acho que vocês vão curtir bastante a proposta, espero que vocês participem. E fiquem atentos, então, porque semana que vem, então, a gente vai explicar como que vai funcionar. E o que mais? Ah, vem aí também a Booktubatona, é um trava-língua esse nome. Eu vou participar. Gente, eu vejo o pessoal já tá montando as TBRs aí da vida, e o pessoal é muito doido, eles colocam, sei lá, 5, 6 livros, e eu tô com medo de colocar 2. Mas eu vou ver se eu monto uma TBR ali moderada, que eu sei que eu vou conseguir cumprir. Vocês gostam de vídeo de TBR? Eu não costumo gravar muito porque eu não consigo às vezes manter, sabe? Eu falo que eu vou ler uma coisa, mas às vezes eu tô na vibe e leio outra. Mas se vocês quiserem, eu trago também a TBR, então, do que eu vou ler na Booktubatona, isso. Ainda não decidi, mas estou ali finalizando, vendo quais desafios eu vou então participar, mas quero muito participar dessa maratona porque eu acho que vai ser muito legal. Acho que de recadinhos são isso. Espero muito que vocês tenham gostado então de me acompanhar em mais essas leituras. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações do canal. Deixa também seu like se tiver gostado desse vídeo e compartilha aí o vídeo com os amigos pra gente crescer no canal. Vem cá comigo! Tchauzinho pra câmera, Tchau! Até o próximo, gente!